Se você deseja ter encontro verdadeiro com Jesus, mas sente que seus pecados nunca serão perdoados e tem medo de passar a vida inteira sem conhecer a Deus de verdade, fica nesse vídeo, pois Deus vai falar com você. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como ter e manter um relacionamento saudável com Deus. Mas antes de nós ir para a palavra, já curte aí o vídeo, já deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mandar para mais pessoas. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a sua ajuda é muito importante para eu cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida, amém? E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra, que está precisando de alguma direção, que está se sentindo meio triste, meio perdida, meio desanimada. Já envia aí, seja instrumento de Deus em nome de Jesus. E não esquece de ativar o sininho para receber a notificação da oração, hein? Que vai sair essa semana ainda sobre o tema do vídeo, hein? Então já vamos para a análise das escrituras no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu sou apaixonada nesse versículo porque ele traz para nós uma ideia de que o Senhor nos atrai, de que a gente é atrativo para Deus, de que Ele gosta que estejamos com Ele, na presença dEle, a ponto de nos atrair e nos levar ao deserto, para sós falar ao nosso coração. Tem algumas traduções que dizem, falarei ao seu coração com carinho. E isso é impressionante pra mim, porque muitas vezes a gente fica pensando que não temos nada atraente pra Deus, que Deus não sabe o que Deus viu em nós, mas seja lá o que Ele vê algo que Ele ama. E isso fala mais uma vez sobre relacionamento. Deus quer ter relacionamento conosco. Não importa o que a gente fez, não importa o caminho que a gente andou. Por isso, né, que ali no início a gente falou. Às vezes a gente pensa que o pecado que cometemos um dia nos afasta de Deus a ponto dele não nos amar mais. Mas isso é mentira, pois o Senhor, Ele nos ama independente de qualquer circunstância. O amor de Deus, Ele é incondicional. Enquanto o nosso, muitas vezes, é condicional, né? A gente quer ter relacionamento com certas pessoas de acordo com aquilo que elas nos proporcionam. E rompe muitos relacionamentos por algum motivo que nos fez mal ou nos deixou triste, enciumado. Então a gente acaba rompendo aquele relacionamento. Deus não é assim. Deus, independente do que a gente venha a fazer, Ele continua nos amando. Quem se afasta por causa do pecado é a gente. Porque o pecado causa separação de Deus. No sentido de que enquanto a gente não se arrepende, realmente pede perdão, o Senhor, Ele não consegue continuar a trabalhar em nossa vida, porque há aquele impedimento. Mas no momento que tem o arrependimento e a gente pede perdão, o relacionamento volta do zero. O Senhor volta a nos atrair pro deserto, volta a falar com carinho ao nosso coração. Porém, algumas vezes a gente acaba achando que esse pecado acabou de vez com o nosso relacionamento e nos afastamos o mais rápido possível. Tem muitas pessoas que vivem com esse medo, com o medo de que o seu pecado foi longe demais e não há perdão. Esse vídeo veio para te dizer que Deus perdoa sempre, que o amor dele é incondicional, porque a palavra diz em Romanos 8, 38 e 39 que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nem profundidade, nem altura poderia nos afastar do amor de Deus. Não há nada que a gente possa fazer que nos afaste do amor de Deus. A única coisa que nos afasta é a gente mesmo. Nós acabamos por nos afastar de livre e espontânea vontade. Dizer, não, acho que Deus não me ama mais, acho que Ele não tem mais nada pra mim, acho que não dá mais tempo de ter um relacionamento, acho que eu vou passar minha vida toda sem conhecer a Jesus. E não é isso que Deus fala. Deus, o tempo todo na sua escritura, Ele fala que nós somos filhos, amados, adotados. Eu adoro essa expressão, filho adotado, porque se trata da lei romana. E na lei romana se dizia que um filho legítimo poderia ser rejeitado em algumas situações, mas o filho adotado nunca mais poderia ser rejeitado. Então, o Senhor, quando Ele fala, vocês são filhos adotados, né? Ele não está dizendo que nós somos menos amados ou nada assim, não. Ele está dizendo que nós somos filhos iguais e muito mais do que isso, somos filhos que não serão rejeitados. Então, por que você continua se afastando do Senhor e deixando esse sentimento que foi o diabo que colocou no seu coração de rejeição te afastar de Deus?
O Senhor, Ele quer ter um relacionamento real contigo. Mas para isso você precisa vencer a barreira da rejeição. Você precisa vencer a barreira do perdão. E não o perdão que vem de Deus, mas o perdão de você mesmo. Você tem que se perdoar pelas coisas que cometeu. Eu sei que você se arrepende. Eu sei que isso ainda está no seu pensamento e que às vezes lhe ataca de uma forma que você pensa em desistir, em parar a caminhada cristã. Mas isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer que tu pare. O inimigo quer que tu deixe ter relacionamento com Deus. Ei, Deus, o teu pai, ele quer cuidar de ti como um filho. Ele quer cuidar de ti realmente como um relacionamento que nós conhecemos aqui no mundo. Quando a mãe ela tem um bebê, ela cuida daquele bebê, ela protege, ela alimenta, ela dá as pequenas coisas que ele pede e também ajuda nas grandes. O Senhor quer fazer isso. A gente que atrapalha. A gente que acaba achando que não merece, que não tem condição, que não vai dar, que já estamos sujos demais. Eu vivi muito tempo com essa ideia de que eu estava suja demais para ver as promessas de Deus. Foi um trabalhar de Deus tremendo na minha vida para poder tirar esse sentimento, e é isso que eu quero tirar do seu coração. Você não tá sujo demais, você não foi longe demais. A palavra ela diz, né, que só não existe arrependimento para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E muitos perguntam: ai, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se o seu coração tem essa dúvida, diz: ai, será que eu blasfemei? Será que eu te entristeci, Espírito Santo? É porque você não fez, porque no momento que uma pessoa blasfema, o Espírito Santo se retira, e é só o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você ainda está em um processo de arrependimento, você ainda está, querendo se comunicar com Deus e ter esse relacionamento, não se preocupe. O seu pecado não foi imperdoável, ele é perdoável e Deus quer te perdoar. Deus quer restabelecer esse relacionamento. Eu sei que há um tempo atrás você tinha um relacionamento tão bom com o Senhor, né? Gostava tanto de orar, conseguia passar horas louvando, só pensava em agradar a Jesus, e agora parece que tá tudo meio morno, meio frio, quase às vezes até congelando. Mas o Senhor, Ele quer voltar a ser o fogo na tua vida. Ele quer voltar a acender a chama no seu coração, porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. E essa palavra é incrível, porque ela traz o seguinte, que não importa o que tiver de sujeira na tua vida, não importa o que tiver de errado, quando você pede perdão, se aproxima de Deus e quer ter um relacionamento com Ele de verdade, Ele consome todo o resto. E só Ele fica. Um relacionamento com Deus, ele tem que ser firmado na fé e na certeza de que você é filho amado. Quando você tirar do seu coração a ideia de que você é rejeitado, de que o Senhor não tem nada para você, um relacionamento com Deus vai começar a surgir, pois aí o Senhor vai colocar no seu coração que você é filho, que você é amado, que você merece viver as promessas. Não porque você fez algo por merecer, mas porque você é filho. A palavra diz: se vocês que são maus conseguem dar boas coisas para os vossos filhos, que dirá eu, que sou Deus, que sou bom? Então, se Deus é a bondade, se Deus é o amor, por que você acha que Ele tem coisas ruins para você? O Senhor tem só o que é melhor. E Ele quer te mostrar isso no relacionamento. Só que toda vez que você se afasta e decide viver uma vida longe de Deus, você o impede de operar na sua vida de uma maneira completa. Mas nessa série de vídeos, nós iremos tratar cada vez um ponto importante para ter um relacionamento com o Senhor. Nesse vídeo de hoje, então, num resumão, a gente tratou que o relacionamento ele tem que começar no coração. A gente tem que querer ter um relacionamento. A gente tem que entender que é filho de Deus, que é escolhido, que é preparado, que Deus nos ama. O sentimento de rejeição, de orfandade, de exclusão tem que sair do coração para dar lugar ao sentimento de paz, de amor, de certeza e principalmente de relacionamento, pois o nosso Deus é um Deus relacional. Ele não nos criou para ficar só olhando, Ele nos criou para interagir conosco. Toda a palavra fala da interação de Deus com os seus filhos, e é isso que Ele ainda quer fazer na sua vida. Amém? E não perca o vídeo de oração que vai sair ainda essa semana sobre este tema. Amém? Que Jesus te abençoe. Fica com Deus.